Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult do canal de Piracicaba. E no nosso papo de hoje vamos conversar com uma figura muito importante aqui na cidade. Ele é vice-presidente da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil e também é presidente do PSB Piracicaba. Eu estou falando do Mário Neto. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Rodolfo? É um prazer estar falando com vocês aqui. A gente vai fazer um bate-papo aqui, legal, é muito bom falar com vocês e estar passando um pouco do que a gente pensa sobre diversos assuntos. É uma alegria recebê-lo aqui no Cult. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa. A gente vai falar muito sobre a sua vida e sobre diversos assuntos. Então, para começar esse papo, eu quero já te perguntar uma pergunta de praxe, Mário. Como foi a sua infância, a sua adolescência? Você nasceu em Piracicaba, né? Sim, eu sou nascido em Piracicaba, Rodolfo, e nós somos em 5 irmãos, né? Eu sou mais velho, tenho 3 irmãs depois um irmão que veio de Temporão, 14 anos mais novo. Olha só. Meu pai é metalúrgico, minha mãe era dona de casa, né? E eu estudei sempre em escola pública. A escola pública tem uma qualidade excelente naquela época. Nós líamos livros que são referência hoje, Machado de Assis, Graciliano Ramos. Você estudou em qual escola aqui na cidade? Eu estudei BFECO, ali na Rua Cristiano, hoje é Secretaria da Educação. Sim, sim. Lá naquela época, o primário era o BFECO e o ginásio era a PAF. Depois fizeram uma outra escola com o nome de APAF, que é Antônio Pinto de Almeida Ferraz, que é outro professor, homenageando o professor, e lá ficou só o Benedito Ferreira da Costa, né? Mas eu fiz até a 8ª série lá, né? Todo o ensino fundamental, que eles chamam hoje lá. E daí o colegial eu fui fazer um curso técnico no Piracicabano, porque eu queria fazer medicina, né? E eu tinha esse sonho da medicina. Eu fiz um curso de técnico em patologia clínica. Então eu sou técnico em laboratório, formado técnico em laboratório. Comecei a prestar o concurso, o vestibular de medicina, mas daí meu pai teve um problema no trabalho, meu pai perdeu o trabalho e teve uma depressão até na época. E eu tive de uma hora para outra começar a trabalhar. E ele não conseguiu mais, porque meu pai bancava o meu estudo, né? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha acho que 17 anos. Eu entrei com 5 anos na primeira série, né? Sim, entrou cedo. Sim, daí eu tive que começar a trabalhar de uma hora para outra e eu ouvi dizer que tinha um concurso no fórum. Eu nem conhecia, nunca tinha entrado num fórum. Eu tinha uma prima que trabalhava lá só. Ela me falou sobre o concurso, como eu vim estudando já. Eu passei em primeiro lugar no concurso. Olha só. Que é para trabalhar em cartório. Daí, um ano depois, eu passei em primeiro lugar para oficial de justiça, que é a profissão que eu tenho até hoje. Que interessante. Passou em primeiro lugar. Passei nos 2 e daí eu segui a carreira jurídica. Você sempre foi CDF? Pelo contrário, é até engraçado eu falar isso. Eu tinha muita facilidade na escola. Você gostava de estudar? Então, você sempre gostou de ler? Uma coisa não bate muito com a outra. Eu gostava de ler, eu era muito curioso, mas eu não era estudioso. Tinha alunos mais estudiosos do que eu. Eu tinha facilidade em tirar nota. Então isso me deixava um pouco acomodado, Rodolfo. A verdade é essa. Eu tirava nota muito fácil. Aquele cara que não estava muito aí, mas pegava lá... Eu passava meu dia jogando futebol com os amigos, eu passava... minha mãe tinha 5 filhos, eu não dava muito conta, então eu passava na rua brincando. E você era aquele aluno que sentava na frente, no meio ou atrás? Dependendo da resposta, então já dá para entender como que você era. Relações públicas, você conversava com todo mundo e tal. É meio isso, Rodolfo. Então eu tinha essa facilidade, então isso me deixou muito acomodado, o que não foi bom para mim, eu podia ter sido um aluno melhor até, né? Mas eu peguei gosto pela leitura. Meu pai incentivou muito a leitura. Meu pai chegava todo dia do trabalho, era metalúrgico, mas o hobby do meu pai é a leitura. Olha que legal. Divina Comédia de Dante, que você sabe é um livro grosso. Meu pai leu não sei quantas vezes, e muitos escritores famosos, meu pai lia muito, e tinha o hobby da leitura. E todo dia ele trazia um gibizinho, ou aquelas seleções do Reader's Digest, que é uma revista americana, ele me trazia, e eu era curioso, eu lia muito. Então meu pai deu esse hábito da leitura, né? E para o direito isso é essencial. Olha que legal, exatamente. Para a área que eu assumi. Sim. Se você não lê, se não lê, não tem como você fica defasado, né? Não tem como. Algumas áreas, então, todo dia tem mudança, como a área tributária. Então, tem áreas que você precisa estar atualizado
quase que diariamente no direito. Mário, antes de você, a gente vai falar um pouquinho da natureza do seu ofício, né? Você é vice-presidente da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, né? Que é uma associação aí muito importante no país. Antes da gente falar um pouco sobre isso, como que foi a sua caminhada até se tornar vice-presidente, né, dessa instituição. Eu fiquei sabendo aí que você foi jogador de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você jogou no 15 de Piracicaba? Sim, um dos hobbies era jogar futebol. Eu jogava num time bom daqui do bairro dos Alemães, que chamava Regente. Joguei no oratório do Dom Bosco, Domingos Sávio, que é o colégio Dom Bosco aqui da Cidade Alta. E depois, de 9 a 10 anos, depois eu fui para esse time que chamava Regente, que é um time que formou muitos jogadores aqui, do 15 e tal. E daí eu gostava de jogar muito futebol e era convocado para todas as seleções da cidade, então ter jogos abertos do interior, para seleção de futebol de campo e de futebol de salão. E você jogava qual posição? Eu era meia. Meia. Esquerda ou direita? Meia esquerda, embora eu sou destro, né? Mas bate com as duas? Com as duas. Olha só, isso é raro, hein? Ambidestro. Meu pai é canhoto, não sei se é isso, mas eu desenvolvi chutar com o pé esquerdo também. Mas eu sou destro na mão, tudo. E daí foi um caminho natural, me chamaram por 15, joguei um tempo lá. Isso com quantos anos? Acho que 18 anos. Ah, 18 anos. 18 anos. Daí o técnico do 15, eu não tinha assinado com o 15 ainda, ele foi contratado pela Internacional de Limeira. Daí ele me levou para a Internacional, junto com o Tato, que depois ficou na Internacional, teve a carreira. Mas nessa época eu fazia muita coisa junto, Rodolfo. Porque você passou no concurso, foi nessa mesma época? Foi, então. E você já estava trabalhando Eu sou geminiano quer abraçar o mundo, né? Então, nessa época eu tinha uma banda, eu jogava futebol. Uma banda de rock? Sim. Eu comecei a fazer cursinho, porque eu queria medicina, né? Você estava fazendo tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E o futebol você fazia inglês. Você se tornou profissional do 15? Sim. Não, era juniores. Juniores. Mas daí eu comecei a fazer o tiro de guerra junto. E essa acumulação não deu certo para mim. Por quê? Eu jogava na Internacional de Limeira, daí aquele time que foi, eu sou parte daquele time que foi campeão paulista, né, em cima do Palmeiras, da Internacional de Limeira. E que o Tato jogava, o Tato daqui que era amigo meu, nós fomos juntos, o técnico levou nós dois para a Internacional. Daí eu fui pedir a liberação do tiro de guerra, porque eu trabalhava lá, eu tinha uma ajuda de custo para jogar na Internacional, mas não me liberaram no tiro de guerra. Daí eu não conseguia mais dar conta de tudo, eu não tinha mais tempo na minha vida, eu tenho que escolher. Chega uma hora que você tem que decidir o que você vai fazer. E eu decidi pelo estudo, né? Daí eu larguei o futebol, ficou como hobby, que eu tenho até hoje. Até hoje você bate uma bolinha aí com os amigos? Até hoje, com os amigos. Graças a Deus tenho os 2 joelhos bons, né? Sempre soube escapar de uma jogada mais dura. Fisicamente também você está bem, né? Não tá, normalmente tem gente que fica... Sim, que engorda peso, mais, né? Você está né? bem fisicamente? Até ontem ainda eu estive jogando com a minha filha o beach tênis, que agora virou uma febre na cidade, né? Mas eu jogo vôlei de praia, futevôlei, então vivo em atividade. Sabe por quê? Rodolfo, na minha época, quando eu era menino, a gente tinha muita oportunidade. Então eu jogava vôlei, né? E brincava com os caras da seleção piracicabana de vôlei. Eu ia no ginásio municipal e lá estava treinando o time da Unimep, que tinha acabado de chegar Paula, Branca, todo aquele time que foi campeão mundial e vice-campeão olímpico, né? E daí acabava o treino deles, a gente fazia um racha, dividia, time misto, homens e mulheres a gente dividia. Então eu brincava com esse pessoal que era top, então a gente tinha muito acesso. Daí eu ia no estádio, estava o pessoal treinando atletismo ali, que eram campeões brasileiros de atletismo sul-americano. Naquela época o esporte era muito, né? Hoje o esporte, a gente vê, ele está começando a retomar agora, com esse novo secretário. A valorização, né? Sim, a valorização do esporte. Eu penso que a vida de uma criança, ela tem que ter, a criança tem que crescer com cultura, esporte e saúde, né? Até, você sabe, a gente tem um plano de governo, quando eu fui candidato aqui na cidade, a gente queria levar tudo isso para a escola, porque a escola, nós temos mais de 140 escolas na cidade, então ela está em todo lugar. Então a gente tem que levar isso para as famílias, levar que as famílias participassem de cultura, uma assistência médica. Eu tinha assistência dentária na escola quando eu era menino, né? Olha só. Então eu tinha um dentista na escola, que a gente ia lá, tratava o dente nosso na escola. Hoje é algo impensável. A gente devia ter essa estrutura na escola. Dentro da estrutura pública de educação
no Brasil hoje é algo impensável, né? Você ter um dentista, ter até um psicólogo, Exato. né? Quando A gente sabe que tem algumas escolas que até tem, mas são casos raros. Você que dá uma assessoria, que a gente sabe, como um Sim. psicólogo nas escolas, né? Você faz esse trabalho que é voluntário até. Sim. E eu enxergo que a gente pesquisou muito e falamos com especialistas em saúde quando a gente estava estudando a fundo a cidade. E a dica é, cuide das crianças. Para não ter uma criança obesa, para não ter uma criança com pressão alta, com problemas cardíacos. É ali que você tem que começar o cuidado, né? Ali se faz a prevenção. Daí você não vai ter hospital lotado, né, Rodolfo? Sim. Então você tem que levar o esporte. Se você cuida das crianças, você não vai ter presídios lotados. Nada, tudo. Você, não é? A educação é isso, né? Como eu falei para você, eu tinha uma educação de qualidade e era o ensino público. O aluno que não era bom, o pai tirava do ensino público porque ele repetia muito e colocava no privado para ele poder passar de ano. Né? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje é diferente, mas o ensino público era referência. Olha só. Né? Olha como mudou, né? E aí você estava falando sobre a sua juventude, né? Que você estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí você se dedicou a ciências jurídicas. E como foi esse trajeto seu, de jovem até chegar hoje, como um homem maduro, à vice-presidência da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça? Fala um pouquinho pra gente como que foi como eu disse pra você, essa trajetória. Por necessidade, Rodolfo, eu fui para essa área jurídica, né? Eu tive que trabalhar de uma hora para outra até para ajudar na minha casa, sustentar minha casa. Eu tinha os irmãos menores, eu e minha mãe que não trabalhava, era uma dona de casa, teve que se reinventar também. Meu pai não podia, ele estava doente, então a gente teve que se reinventar e sair para trabalhar. E daí foi um caminho natural, eu tenho 3 especializações, 3 pós-graduações, né? Fui me especializando no trabalho. E daqui de Piracicaba, eu sou um caipira daqui, né? E escrevia os projetos para melhorar o Poder Judiciário. Para que o Poder Judiciário ele seja mais eficiente para a sociedade. É esse o grande desafio. Se tornar o serviço público eficiente em todas as áreas. Né? Não um Estado mínimo, um Estado eficiente, diferente. E eu escrevia muito projeto e tal. E alguns projetos meus foram bem vistos em São Paulo. Né? E daí as redes sociais tornaram isso mais público, porque eu colocava esses projetos em discussão. Olha só. E sem nenhum preconceito até, porque agora eu estou nesse meio, e é muito mal visto porque eu tenho uma propaganda contrária contra o sindicalismo, né? Ou o associativismo. E nós tínhamos em São Paulo normalmente, nós temos associações fortes, não sindicatos, na área pública. E nós tínhamos uma presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo que estava há 33 anos no cargo. E ela não perdia eleição, o pessoal falava que ela dava um jeito de ganhar sempre e tal. E como eu tinha esses projetos em evidência, a categoria pediu que eu me candidatasse, que talvez eu fosse o único nome para derrotar ela, porque eu nunca fui muito fã de nenhum radicalismo, nem para um lado, nem para o outro. Sempre fui mais sensato, assim. Então o pessoal queria esse perfil, né, para concorrer. Porque outros que concorriam tinham outro perfil não conseguiam ganhar dela. Tem que ser uma pessoa mais equilibrada. Sim. Nesse sentido. E ela era uma pessoa muito conhecida no Brasil todo. Ela tinha programa de TV em São Paulo. E era uma missão muito difícil enfrentar isso. Como ganhar uma pessoa assim, né? Conhecida, ela é muito conhecida no país todo. E daí eu consultei alguns colegas de várias cidades importantes do estado, que eu queria um apoio para trabalhar, porque eu sou do interior também, eu teria que mudar toda a minha vida. Então, como você sabe, Rodolfo, eu toco, né? Eu sou músico, eu gosto do meu futebol com os amigos aqui, então eu teria que mudar toda a minha vida, porque São Paulo é diferente. Eu ia perder tudo essa qualidade de vida que a gente tem aqui em Piracicaba. E eu nunca quis sair de Piracicaba por causa dessa qualidade de vida, que eu gosto muito da cidade. Então era um desafio grande. Então eu precisava que as pessoas se envolvessem também. Daí eu consultei e o pessoal falou, ó, então se você for candidato, a gente apoia, a gente se envolve. Então eu tinha essa promessa, né? Daí eu fui candidato e eu ganhei com 80% dos votos a eleição,
Então me tornei Foi um show. em 2015, então já quase no final da carreira. E você não imaginava que você tinha essa força toda? Não, porque eu tô perto da aposentadoria já, né, Rodolfo? Então eu nunca pensei nessa possibilidade. Né? Nunca foi um desejo? Não é projeto de vida, assim. não é projeto de vida. Da categoria pediu, foi um desafio, porque eu mudei toda a minha vida. Para a família não é fácil, né? Passar a conviver com a sua ausência, né? Então mudei, fui em 2015, eu fui eleito já. Então eu não tenho uma carreira sindical, associativista. Agora, no final da carreira, me chamaram para desafio para romper esse ciclo, porque esse ciclo não é bom. Porque, na verdade, tanto na política quanto em sindicato, Rodolfo, todo mundo entra com uma ideia legal de fazer alguma coisa boa. Depois vira projeto de poder. Isso não é legal. Sim, porque o cara quer se perpetuar ele usa dos mecanismos e da força que ele tem ali para permanecer. Quer ficar. Então, quando eu assumi, a primeira medida minha foi mudar o estatuto para que tivesse apenas uma reeleição possível. Muito boa. Para que você pudesse fazer alguma coisa, para que ninguém se apegasse ao poder, mas ao serviço que tinha que ser prestado. E se o cara sabe que ele não vai permanecer, então ele vai fazer o melhor trabalho possível. Ele dá o melhor. Agora, se o cara sabe que ele pode ficar 2, 3 mandatos, ele fala, eu vou aproveitar e vou, vou ficar aqui, né, aproveitando, experimentando as benesses da posição. Exato. E cortei todos os benefícios que tinha, cartão corporativo, todas essas coisas que a gente não concorda. Então, você tem que ser o exemplo. Você fez essas... Sim, porque como presidente você tem que dar o exemplo. Né? A associação tem um carro, né? E eu liguei uma vez para o diretor financeiro, falei assim, olha, tá sem tapete o carro, né? Tá no carpete. Eu vi um tapete aqui, R$40, eu posso comprar o tapete? Né? Depois a associação me ressarce, ele falou assim, você é o presidente? Claro que eu falei, não é assim. Você é o diretor financeiro, você responde pelo seu cargo. Qualquer diferença que vá ter, eu vou cobrar de você. Mas você vê a mentalidade dele, que é uma mentalidade que já foi, se institucionalizou no Brasil em todas as áreas do funcionalismo público, né? É o famoso patrimonialismo, né? Você lida com a coisa pública como se ela fosse privada. Mas você vê que esse patrimonialismo tá na gente, né? Assim, tá no brasileiro. Ele tá na cultura do brasileiro já. Em todo lugar, nas empresas, em tudo, Rodolfo. Assim, tem que ter um jeitinho. Até nas empresas, né? O cara vai lá e tira xerox para coisa pessoal, sendo que é da empresa, né? Isso é patrimonialismo. Você está lidando com algo que não é seu. Né? Então eu procurei mudar essa cultura dando exemplo, sendo rígido comigo e para que os outros vissem, pô, se é com ele, eu tenho que seguir isso também. Entendi. Né? Você tentou fazer uma alteração na cultura do funcionalismo público no seu setor, não só através das leis, né, dos projetos, mas através do exemplo, que eu acho que é o principal fator de mudança. Exato. E assim também. Quando nós entramos na associação, porque é uma associação grande, tem um patrimônio enorme. A nossa sede é no prédio, na Sé, no mesmo prédio que a Associação dos Juízes do Estado de São Paulo. Entendi. Tudo junto ali. Tudo no mesmo prédio. Sim. E nós temos um hotel em Caraguatatuba projetado por Oscar Niemeyer. Sim. Então, quem tem um hotel projetado por Oscar Niemeyer? Então, nós temos, e temos outras colônias. Temos para poucos, né? Sim. Nós temos um patrimônio grande. E quando nós entramos, eu não sabia, nós encontramos totalmente endividada a associação, porque era escondido dos associados. Né? Nós tinha mais de 8,5 milhões de dívidas, com todos os imóveis penhorados. Eu falo para você que a minha gestão acabou mês passado. Né? Na primeira gestão eu já não queria concorrer à reeleição, mas a categoria pediu e não apareceu nenhuma chapa para concorrer e pediram que eu concorresse porque eu estava saneando as contas da entidade. Então, eu concorri a mais uma só que eu tinha direito, né? E acabou mês passado e elegemos outro presidente agora, em São Paulo. E encerrei a minha gestão com todas as contas em dia, né? Totalmente superavitária a associação. Nós tínhamos uma dívida de 800 mil, hoje nós temos superávit de 1,4 milhão. Legal, Mário. Nenhum bem penhorado mais, nenhuma ação contrária, todas as ações contrárias pagas. Todas as dívidas pagas, na verdade. Então, deu uma saneada. Hoje nós temos uma associação, né? Que você lidar com o seu dinheiro é uma coisa, você faz o que você quiser dele.
Mas você trabalha com o dinheiro dos outros, é uma responsabilidade enorme. Né? Você tem que ter Principalmente respeito com com dinheiro público, né? E nós procuramos ser transparentes em tudo. Então eles colaboraram muito, os associados. Porque a gente mostrava para ele como estava a situação e como a gente estava agindo. Então a transparência é a base de tudo. Para você ter apoio, você tem que ter transparência. Legal. Mário, e vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação na política partidária. Você é presidente do PSB em Piracicaba. Como se processou esse caminhar seu na política partidária? Eu imagino que foi um reflexo natural da sua ação política sindical, né? Assim, você atuava... É uma atuação política você ser presidente, vice-presidente de uma associação, né? Como a dos oficiais de justiça. Você está ali conversando com pessoas, você está propondo soluções, enfim, não deixa de ser uma atividade política nesse sentido. Mas a política partidária, né, já é uma outra coisa. E como é que foi esse processo aí? Exato. Eu sempre entendi, né? A política ela não pode ser negada, mas ela precisa ser exercida por pessoas com boas intenções, né? Eu desde 98 eu frequento Brasília, porque eu acho que a forma de se mudar as coisas é pela política, né? E daí, como você acabou de pontuar, a partir desse momento que eu fui eleito, eu tive que me envolver muito mais com política. Por quê? Para aprovar um projeto que a gente acha bom para o Poder Judiciário, para a sociedade, eu tenho que conversar com parlamentares, né? Eu tenho que conversar com governadores, com ministros, com secretários. Então eu passei a conviver muito nesse meio político. Trabalhar com articulação política. Para você poder aprovar, para você discutir até com eles, né? Qual a visão deles, o que era melhor para a sociedade. Passei a conviver muito com eles. E nesse meio eu conheci o ex-governador de São Paulo, Márcio França. E daí de conhecer um pouco da história dele, eu comecei a prestar mais atenção nele. O Márcio é de uma família de médicos, né? Os irmãos são médicos, o pai é médico, o avô é médico, e ele queria ser diplomata, então ele foi fazer direito. Para bancar o estudo dele e não depender do pai, ele prestou concurso no judiciário e foi oficial de justiça, Márcio França. Entendi. E o Márcio, como oficial de justiça, Rodolfo, você tem acesso à casa das pessoas. Tanto pessoas com muito dinheiro, quanto pessoas com condições de vulnerabilidade. Você desenvolve uma linguagem, eu tenho que explicar um processo para uma pessoa que não entende nada, que é analfabeta, e eu tenho que explicar para um diretor de uma grande empresa, para um presidente de uma multinacional, como a Raizen, Caterpillar, né? Sim. Então eu aprendo a ter essa linguagem diversa para conversar com cada interlocutor. O bom profissional, ele precisa saber isso, ele precisa passar e que a pessoa entenda, né, o que está acontecendo com ela. Muita gente fala assim, oficial de justiça, meu Deus, está trazendo problema para mim. É o contrário, Rodolfo. O oficial de justiça bem preparado, ele leva a solução, você não leva problema. Porque o problema você já tem, o processo já está lá no judiciário. Então, o oficial de justiça bem preparado, ele fala assim... Você está ali para comunicar, para conversar. Isso, tem esse processo, você tem esse prazo para se defender, né? E você orienta qual a melhor saída para aquela pessoa, dependendo das condições dela. Tanto o empresário quanto uma pessoa que mora nessa... Você faz a interlocução entre a justiça e o cidadão. Eu ajudo ele a encontrar a melhor saída para ele, conversando com ele, né? Entendi. Claro que tem profissionais que chega lá, entrega, lá fala, você tem 15 dias para recorrer, procura um advogado e dá as costas. Claro que tem. Em toda área tem profissional bom e profissional ruim. Sim. Então, enquanto eu estive à frente da entidade, eu trabalhei por profissional bom. Eu trabalhei para qualificar os oficiais de justiça, deixar ele um profissional cada vez melhor para a sociedade, né? Porque só assim ele se valoriza também na profissão dele. Né, Rodolfo? Cada vez mais versátil. Entendendo acompanhando as novas tecnologias. Mas o que eu posso falar para você, e é muito sério o que eu vou falar agora. O Poder Judiciário é muito conservador. Em que sentido? Então você propõe mudanças... Entendi. No sentido de não estar aberto a mudanças. Não está aberto a mudanças. Você entendeu? Nós colocamos alguns projetos aqui em São Paulo que revoluciona. Eles querem manter o status quo, não querem... Sim, ele quebra grandes gargalos do Poder Judiciário, que ele podia ser muito mais
rápido, muito mais eficiente. Porque o que a gente sempre aprendeu, né? Você sabe, todo mundo sabe, é aquele provérbio, a justiça tarda, mas não falha. Não, a justiça que tarda, ela é falha, Rodolfo. A justiça que demora, ela é falha. A justiça tem que ser... Ela tem que ser eficiente e rápida, ela tem que atender, né? Hoje em dia a justiça não atende, então nós temos projetos que a gente consegue matar um processo no início dele, ou no grande gargalo, que é a execução de sentença. Porque a demora, né, da justiça já é uma injustiça, né? Já é uma injustiça. Né? Então, a justiça tarda, ela é falha. Né? Ela é injusta. Ela é injusta. Então é muito difícil. Em São Paulo nós temos mais de 300 desembargadores. Então, desembargadores geralmente são pessoas mais idosas e eles são muito conservadores. Então, projetos que nós apresentamos em São Paulo e não passa, porque tem que passar por muitas comissões, e muitas vezes comissões que não entendem nada do que você está falando. Porque já parte do princípio de que o desembargador é para desembargar, né? Então, é para facilitar, assim, não é? Os processos jurídicos. Quem comanda a administração do Poder Judiciário são juízes, que são os desembargadores, são magistrados de carreira. Então, ele não é um administrador de carreira, ele é um magistrado. Então, muitas vezes, e eu estou colocando o dedo numa ferida que é o poder onde eu trabalho, muitas vezes ele não sabe administrar corretamente. Alguns entram e fazem um trabalho bom até, mas eles não são administrador por excelência. Entendi. Não tem a... Eu falo isso por experiência própria, porque eu vivo negociando com o tribunal, eu vivo lá dentro para tentar resolver os problemas. Então eu falo para você que a cúpula dificilmente ela conversa com a ponta. Então eu sou a ponta, eu sou o judiciário na rua. O oficial de justiça é o poder judiciário na rua. Você tem contato com o poder judiciário através do oficial de justiça, é o relações públicas do judiciário. Né? O tribunal ele quer regrar como eu devo trabalhar sem saber como eu trabalho. Ele não ouve. Ele não chama para um grupo de trabalho. Então como você vai fazer um trabalho mais eficiente se você não ouve quem conhece o trabalho? Entendi. Então, é complicado. Em outros estados em que a estrutura é menor, como Alagoas, que tem 12 desembargadores, Paraíba, né? É mais fácil você conversar. Então, projetos que foram apresentados em São Paulo como inovação, que podia mudar tudo, daí outros estados falam, pô, Mário, me passa esse projeto. Daí eles conseguiram aprovar lá. Então já está funcionando em Alagoas, está funcionando na Paraíba, em Pernambuco, né? Mas São Paulo é muito difícil. Mas assim, Mário, e aí esse processo te levou até a política partidária? Fala um pouquinho sobre o PSB na sua vida. Conhecendo o Márcio França, que é do PSB, o presidente do PSB no estado de São Paulo, e ele participou e teve presente em várias articulações que eu estava à frente. Vocês se conheceram? Sim. Daí ele me falou você tem o dom da articulação. Ele falou, você trabalha muito bem o raciocínio, você tem esse poder de convencimento, você faz um bem danado por judiciário, faça isso para a sociedade. Eu falei, Márcio, assim, eu estou numa situação, né, eu larguei minha família para ficar aqui, então 3, 4 dias por semana eu ficava na capital. E hoje, graças a Deus, a informatização, a digitalização, a gente consegue trabalhar de casa, muita coisa. Reuniões virtuais. Sim, você ajudou muito, né? Ajudou muito. Então eu falei assim, eu estou estável, eu falei, minhas 2 filhas estão formadas, trabalhando, né? Ganhando o dinheiro dela, eu tenho minha casa, o meu carro. Esse é o momento de curtir. De curtir, minha esposa também tem um trabalho bom, nós dois estamos perto da aposentadoria, né? Ele falou assim... Então, Mário, agora faça para a sociedade. É hora de se devolver isso para a sociedade. Daí isso mexe com você, né? Eu fazia pelo judiciário, mas que é uma coisa específica, onde eu conhecia. Ele falou assim, coloca isso a serviço da sociedade. É um chamado difícil. Sim. E quando eu venho falar uma vocação. Quando eu venho falar Como diz o Max Weber, né? É uma vocação. Política é uma vocação. Então, Rodolfo, eu venho falar com a família... Não é qualquer pessoa que deve se lançar à política. Porque eu acredito que é uma vocação, assim como a ciência, né? Ser um acadêmico é uma vocação, a política é uma vocação. E não são todas as pessoas que... Todas as pessoas podem, mas eu penso que nem todas têm essa vocação. Todos querem, mas não todos estão aptos. Todos querem, né? Todos podem, mas nem todos têm esse chamado para o serviço
público, né? Eu penso assim. Eu até comentei com o Márcio França, falei, mas Márcio, eu entrando para a política partidária, você é muito mal visto, né? Sim. Ninguém te conhece, você entra amanhã, o pessoal fala, mais um bandido aí, mais um ladrão. E ninguém sabe sua vida. E tem mesmo um olhar. Qualquer partido, MDB, o cara já é olhado... Ninguém conhece sua vida, sua história. O cara já é olhado de seus E eles likes. julgam, né? Cancelamento, que né, hoje tá muito... Sim. Daí o Márcio falou, Mário, isso é reserva de mercado. Os próprios políticos que estão lá, eles não querem que mude. Eles não querem que entre pessoas diferentes. É verdade. Gente nova. Né? Pessoas diferentes. Então, nós precisamos de pessoa boa na política. E se todo mundo pensar como você, ninguém entra. Pessoa boa não entra, fica de fora. A sociedade precisa de pessoa como você. E aquilo mexeu muito comigo. Eu vim falar com a família não aceita muito isso porque a família fica exposta. Você é chamado de ladrão e a família está ali do seu lado, entendeu? Sim. Todo mundo conhece. Sim. É uma questão muito complicada. Penso que o cara está entrando para ganhar, para benefício próprio. Sim, e eu tenho uma condição... Que você não precisa. Que eu não preciso disso. Entendi. Então eu não estou à venda. Entendi. Não é qualquer cargo que ele vai me dar que... Você entendeu? Não é assim. Você está ali para servir. Assim. E o Márcio fez uma proposta muito difícil assim. Eu gostaria que você convidasse... Eu queria que você renovasse o PSB em Piracicaba e convidasse pessoas sem vícios, que não fazem parte da política partidária. Entendi. Daí passei a conversar com amigos. Sim. Falei assim, eu tenho essa proposta. Daí esses amigos falaram, olha, se você entrar, eu tô junto. E eu comecei a ter esse apoio, né, desse grupo de amigos que não faziam. Eu nunca pensei, mas você está falando, acho que até é a hora da gente... Porque a gente sempre, Rodolfo, como a gente discute, eu já conversei com você assim informalmente, a gente discute problemas da cidade. Nossa, olha isso, olha o transporte, né? Que Sim. isso, não dá assim... Então a gente tinha isso, depois de um futebolzinho a gente se reunia e falava, depois de uma reunião a gente conversava sobre política, e daí o pessoal falou, tá na hora da gente sair da conversa só e tentar fazer alguma coisa. Sim. Então daí depois a gente reuniu esse grupo e falamos assim, olha, mas vamos fazer algo diferente então. Se a gente entrar para ser igual a todo mundo, eu falei assim, então não tem sentido, né? Vamos seguir de uma forma que seja ética, né? E que a gente não está à venda. Ninguém aqui precisa de política para sobreviver. Sim. Então a gente vai seguir um caminho e ser fiel a ele até o fim. Não importa o resultado. Então não importa se eu ganho a eleição, se eu não ganho, Rodolfo. Importa que eu coloque um novo pensamento na cidade, que a política pode ser diferente. Sim. Que ela pode ser construída de uma forma ética, de uma forma transparente. Então a ideia sempre foi essa, né? E que esse grupo, e que a gente promovesse o grupo, não é um projeto pessoal. O Mário é candidato? Tinha que ter alguém candidato, né? Sim. Então, o Márcio quis investir na minha candidatura aqui. Vamos colocar você num cargo majoritário lá para Piracicaba. Acho que é importante ter pessoas, né? Chamar atenção. Isso chama o grupo, né? Sim. E eu sempre, não sei se você acompanhou minha campanha, mas eu valorizei o grupo, valorizei quem estava junto sempre. E todos participavam. E no meu grupo tinha médico, então o médico foi estudar a área da saúde e eu participava junto com ele. Daí o outro foi estudar a área dos esportes. O que foi estudar a área dos esportes é doutor em ciência dos esportes, talvez o maior currículo da cidade ou do país. O cara é campeão mundial, vice-campeão olímpico, doutor em ciência dos esportes, professor da FGV, da Unicamp, entendeu? É um puta nome, não é qualquer pessoa. Então nós fomos estudar a fundo para ver o que a gente poderia entregar de bom para a cidade. Você montou um ótimo time. Sim, agora a gente ser eleito é outra situação. A democracia é isso, né, Rodolfo? Todo mundo tem o poder do voto e a gente respeita isso, em qualquer situação. Muito bom. Mário, a gente está chegando agora nos momentos finais da nossa entrevista. A gente tem aqui um quadro que é o ping-pong. Eu apresento uma palavra ou um conceito e você dá a sua definição, aquela coisa rápida. Então vamos lá? Vamos, estou à disposição. Quero começar com Brasil. Eu sou muito otimista e esperançoso. Eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que as pessoas precisam se envolver mais, como você se envolve, você faz a sua parte, Rodolfo. Eu conheço o seu trabalho nas escolas, né? Cuidando de pessoas com depressão, pessoas viciadas, né? Tentando tirar jovens do vício. Então, o Brasil depende de pessoas que se entreguem, que façam esse tipo para fazer um país melhor. Eu acredito no país, acredito em pessoas boas e que vão mudar essa polarização terrível que a gente está vivendo hoje. Nós precisamos de pessoas equilibradas, sensatas, né?
não de polarização nem a esquerda e nem a direita, né? Isso não faz bem, não é são para ninguém, nem para o país, nem para a sociedade. Justiça. Justiça, como eu falei para você, a gente tem muita dificuldade. Eu trabalho, estou 38 anos dentro do poder judiciário. Então eu acho que é um poder legal, mas não tão poder justo. Eu queria que ele fosse mais justo, né? Que a gente trabalhasse mais com a justiça real, que entregasse de verdade a justiça, né? E eu não desisti, eu trabalho ainda para isso, eu desenvolvo projetos para isso, porque eu conheço a área, né? Hoje eu sou vice-presidente, como você falou, da Associação Nacional, mas eu era presidente. Depois que fui eleito presidente de São Paulo, fui eleito presidente do Brasil, e depois eu saí e me elegeram vice-presidente. Mas então eu conheço a fundo o Brasil, eu conheço a fundo todos os estados, eu sei como funciona a justiça em cada estado. Estive em Roraima há 2 semanas para conhecer um novo programa para agilizar a distribuição e cumprimento de mandados. São inovações que estão sendo desenvolvidas junto ao CNJ também. Estou sempre atento a tudo que acontece, porque isso tem que mudar a sua volta, onde você entende e que isso alcance, tem uma repercussão. Eu quero que o Brasil seja um país justo. Beatles. Eu gosto muito de música e Beatles eu sou particularmente um fã ardoroso, assim, eu toco tudo. O que eu quis, Rodolfo, eu não queria tocar Beatles, mas eu queria tocar como Beatles tocava, né? Então, que é difícil, né? Então fui procurar os maiores estudiosos de Beatles, né? Então eu falei assim, John Lennon, essa música ele toca com Ré, mas ele coloca um dedinho aqui nesse Ré para sair esse som. Então sabe esses mínimos detalhes? Veja esse vídeo do show ao vivo na Suécia. Então, para você saber como ele toca, você tem que ver show ao vivo. Então, pessoa que estudou muito, eu fui aprender com essas pessoas, para tocar como eles tocavam, né? Para ter a técnica que eles... E tentar entender como eles foram geniais, como Paul McCartney com 20 anos fez Yesterday, que é uma das músicas mais tocadas no mundo todo. Meninos, né, que fizeram músicas que ficaram por gerações. Então eu sou muito In My Life, do John Lennon, que é uma reflexão de vida fantástica, né? Aqueles meninos, como eles fizeram essas músicas, porque os Beatles acabaram eles tinham 29, 30 anos de idade, né? Então eu sou um fã em particular, mas gosto de tudo, gosto de música popular, né? Muito. Eu aprendi muito, meu pai era um seresteiro, meu pai é um cantor de seresta, mas sim, ele tocava muito música popular, então meu pai tocava muito Chico Buarque, Milton Nascimento, Secos e Molhados na época, hoje é em Mato Grosso, mas Secos e Molhados. Meu pai estava muito atento a tudo que acontecia e eu cresci ouvindo muito isso. Eu ia onde meu pai tocava e todo mundo chamava ele porque ele tocava muito bem. Meu pai teve disco gravado. Então, mas Beatles para mim é especial. Eu acho que não tem uma banda que tenha a qualidade que aqueles meninos conquistaram com pouco tempo de trabalho. Sua definição, livros? Livros, como eu falei para você, meu pai trouxe esse hobby da leitura para mim, né? E hoje eu leio muito mais livro técnico, né? Jurídico. Mas eu tenho minhas paixões, né? Eu gosto muito de escritores que falam do regionalismo, para a gente aprender mais outras situações de vida que a gente não passou por elas. Então, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. E hoje, um livro que eu posso indicar, né, que eu estava conversando até com você, é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que é um funcionário do INCRA, que conheceu muito aquela região, ele é baiano, conheceu muito aquela região, há 15 anos ele trabalha no INCRA, e ele conta uma história, lógico, fictícia, mas colocando aquelas situações que ele vive. Ele fala do trabalho escravo hoje, que tem ainda, né, Rodolfo? Sim. Então, esses escritores que eles levam para aquele regionalismo, para que a gente conheça aquela realidade, mas são temas universais, né? Amor, traição, tudo, né? Então, eu gosto da linguagem deles, eu sou muito curioso, gosto de aprender, eu aprendo muito com eles, acho fantástico. Eu tenho os livros de cabeceira que todo mundo tem, né? Que a gente estava conversando sobre isso, que é A Arte da Guerra, O Príncipe, e esse que eu estava falando para você, A Arte da Prudência, que é um do que eu mais gosto, de Baltasar Gracián, que é um jesuíta espanhol e que ele influenciou Schopenhauer e Nietzsche.
e que é para a vida, é um livro de sabedoria de vida. Você manter sempre o equilíbrio, sempre o respeito pelas pessoas, né? O respeito pela coisa pública. Então é fantástico, a gente tem que sempre ler, você não pode esquecer de como você tem que estar no caminho, né, Rodolfo? Muito bom. A gente vai para o último momento, você acabou fazendo uma recomendação por cima, né? Que é o Momento Cult, que tanto eu quanto outros convidados fazem uma recomendação para quem está nos acompanhando de algum livro. Eu quero indicar esse livro que eu li nessa semana que passou, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que foi um dos maiores romancistas cristãos do século passado. Ele era amigo do Tolkien, né? E esse livro aqui foi escrito em 1941 e ele dedica essa obra ao Tolkien, né? O grande Tolkien, que era amigo do C.S. Lewis. Dois grandes pensadores, dois grandes escritores, dois grandes cristãos. É um livro muito legal. Um diabo mais velho, é uma ficção, escreve cartas para um diabo mais novo, né? E aqui nessas cartas, de um diabo a seu aprendiz, o C.S. Lewis toca em variados temas, desde a política até a sexualidade, até relacionamentos interpessoais. Então é uma obra muito interessante, eu gostei muito, fica aqui a minha indicação. Mário, se você quiser dar uma reforçada, aí apontar o livro ali, os livros que você trouxe. Sim, é um livro de cabeceira que eu tenho, né? A Arte da Prudência, que eu recomendo, é um livro de sabedoria de vida, que foi escrito por esse jesuíta espanhol, influenciou muitos filósofos reconhecidos. E eu queria agradecer, Rodolfo, sempre uma boa conversa com você, né? Hoje a gente está na frente de uma câmera, mas a gente teve outras conversas separadas, sempre uma boa conversa. Agradeço a oportunidade de me ceder o espaço de conversa, para a gente passar um pouco o que a gente pensa, um pouco o que a gente faz, né? Hoje também eu sou voluntário do Lar dos Velhinhos, que é uma entidade que precisa de ajuda, de muita ajuda, né? O seu Jairo faleceu e a filha dele, a Cristina, que é muito amiga, veio pedir ajuda. Eu estava na época de eleição, daí eu falei para ela, passando aquela época, que eu poderia ajudar, mas naquele momento estava difícil para mim. E passou e eu fui lá e estou cumprindo, estou ajudando da maneira que eu posso. E precisa de muita gente ajudando. É a maior casa de idosos do país. É a primeira cidade geriátrica do Brasil. Ela é de 1906, né? E tem quase 400 idosos. Então é muito grande. É uma função estatal e que o Estado não faz, então alguma entidade beneficente tem que suprir essa ausência do Estado, como em outras situações também, né? Legal, Mário. Né, Rodolfo? Eu que agradeço aí a aceitação do convite e também por ceder o tempo para bater um papo com a gente. Nós vamos chegando no final de mais um Cult e eu quero já deixar o convite para vocês que estão nos acompanhando, acompanhar o próximo Cult. Então todos os sábados tem vídeo novo no canal de Piracicaba. Também quero incentivar você a se inscrever no canal de Piracicaba, seja aí um inscrito do nosso canal. Peço para você também deixar um like aí no vídeo de hoje e também ativar os sininhos das notificações para você receber aí informações dos programas do canal de Piracicaba. A todo momento nós temos novos programas aí rolando. Então é isso. Fica o convite e agradeço a galera que nos acompanhou aí. Tamo junto.